Olá, vamos dar início à nossa segunda aula do curso de Álgebra Linear e hoje nós vamos falar sobre determinantes e matriz inversa. Para introduzir o conceito de determinante, antes precisamos definir o conceito de permutação. O que quer dizer permutação? Dados em objetos distintos, I1 até IN, uma permutação destes objetos consiste em simplesmente organizá-los em uma determinada ordem. Por exemplo, considere os números 1, 2, 3 e 4. A permutação destes números simplesmente pode ser 2, 3, 1, 4. Outra permutação desses números é 4, sem vírgula aqui, não precisa. 4, 1, 3, 2. Ou seja, uma permutação nada mais é do que pegar estes objetos e organizá-los em uma determinada ordem. Além disso, dada uma permutação dos inteiros 1, 2 e n, existe uma inversão dessa permutação quando um inteiro precede outro menor do que ele. Por exemplo, essa permutação 5, 4, 2, 1, 3 tem 8 inversões. A permutação 1, 5, 3, 4, 2 tem 5 inversões. A permutação 1, 2, 3, 4, 5 não tem inversões. Observe que você não tem nenhum inteiro precedendo outro menor do que ele, ou seja, antes do menor. O 1 é menor do que o 2, 2 é menor do que o 3, 3 é menor do que o 4, 4 é menor do que o 5. Você não, aqui no exemplo anterior, por exemplo, você tem que o 5 precede alguém menor do que ele, que é o 3. Outro exemplo é o 2, o 1, o 3, o 4 e o 5, que só tem uma inversão, que é o 2 precedendo o 1. E outro exemplo, 5, 4, 3, 2, 1, tem 10 inversões. Vamos ver aqui o exemplo das 8 inversões. Então, nós temos a permutação 5, 4, 2, 1, 3. Ela tem 8 inversões, ou seja, eu preciso fazer 8 permutações para que nenhum número seja precedido por um número maior do que ele, certo? Então, o que é que acontece? Em outras palavras, eu tenho que colocar eles na ordem dos inteiros, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Para chegar a essa posição original, eu tenho que sair fazendo essas permutações. Então, eu quero colocar aqui o 1 na posição inicial. Então, a primeira coisa que eu faço é permutar ele com o 2. Então, aqui vem 1, 2, 3. Depois eu permuto ele com o 4. Então, 5, 1, 4, 2, 3. Após isso, eu permuto ele com o 5 e coloquei ele na sua posição original. Agora, eu quero botar o 2. Então, eu venho 1, 5, permuto com o 4, mantenho os restantes na posição. Aqui, eu permuto com o 5 e ele volta para a sua posição. 3. Agora eu quero colocar o 3 na posição original, então eu permuto ele primeiro com o 4. E depois com o 5. Consigo colocar ele na sua posição, na sua ordem natural. E aí, por fim, eu só preciso fazer a permutação do 4 com o 5. Então, 4, 5. E aí, eu fiz 8 inversões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Já é sabido do segundo grau que o determinante de uma matriz quadrada 2 por 2 é dado pelo produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Ou seja, você tem que o determinante dessa matriz é A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. Observe que cada produto desse aqui, seja dessa diferença, cada parcela dessa diferença, você tem que o 1 e o 2 estão fixos, certo? Ou seja, a indicação da linha estão fixos, 1 e 2. E você tem aqui o I1 e o I2. Temos que isso aqui, I1 e 2, é uma permutação do 1 ou 2, ok? Então, aqui você tem 1 e 2, aqui você permutou o 2 e o 1. Quando a permutação ela tem um número par de inversões, o sinal é positivo e, caso contrário, é negativo. Nesse caso, como nós temos só dois números, dois objetos, você só tem possíveis duas permutações, que é a permutação 1, 2 e a permutação 2, 1. Ok? Nesse caso, a permutação 2 tem 0 inversões, então o sinal é positivo, que é esse produto. E a permutação 2, 1 tem uma inversão, que é ímpar, portanto tem sinal negativo. Dessa forma, a gente pode escrever o determinante dessa matriz como sendo o somatório do A1 e 1, A2 e 2, onde I1 e 2 são permutações dos números 1 e 2, vezes menos 1 elevado a I, onde I é o número de inversões da permutação I1 e 2. Okay? Como eu falei aqui, a gente tem aqui duas permutações, né? Ou duas. Na primeira permutação, 0 inversões. Na segunda permutação, uma inversão. Para o caso 3 por 3, também a gente já sabe que o determinante é dado por essa expressão, certo? Ou seja, por essa soma, cujas parcelas são produtos, ok? E essa soma a gente pode escrever ela da seguinte forma: o somatório das permutações I1, I2 e 3, pertencente a S3, onde S3 é o conjunto de todas as permutações possíveis dos números 1, 2 e 3, certo? Menos 1 elevado a I, onde I é o número de inversões da permutação, A1I, A2I2, A3 e 3, ok? Aqui a gente pode analisar as permutações dos números 1, 2 e 3, as inversões e como é que fica o termo aqui em cada parcela. Então, observe que primeiro você tem a permutação 1, 2 e 3, ou seja, você não tem nenhuma inversão, como 0 é par, e o sinal desse produto é positivo, né, que é o produto onde aqui tem o I1, o I2 e o 3, que é 1, 2 e 3, respectivamente. Aqui você tem a segunda permutação 1, 3 e 2. Aqui você tem uma inversão, né? Porque para colocar nessa posição 1, 2, 3, eu teria que trocar o 2 pelo 3. 1 é ímpar, então você tem que o sinal desse produto é negativo. Aqui você tem 2, 1, 3. Outra permutação com uma inversão, então o produto fica com sinal negativo. 3, 1, 2, você precisa fazer duas inversões, sinal positivo. 2, 3, 1 também duas inversões, sinal positivo. E 3, 2, 1, 3 inversões, então sinal negativo. Observe que aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 permutações, que é o número total de permutações possíveis para os números 1, 2 e 3, tá? Então, dito isso, vocês podem perceber que tanto no caso 2 por 2, como no caso 3 por 3, nós podemos escrever o determinante da matriz com uma expressão muito parecida, né? Exceto que aqui aumentou um produto, certo? Aumentou um elemento. Então,
a gente pode generalizar essa expressão para qualquer matriz de tamanho, qualquer matriz quadrada de tamanho n qualquer. Então, a definição aqui, a gente tem a definição de determinante, que diz que, dado uma matriz quadrada, A, o determinante de A é definido pelo somatório dos produtos A1 e 1, A2 e 2, até AN e N, vezes menos 1 elevado a I, onde I é o número de inversões de cada permutação, né? E I é a permutação pertencente a Sn, onde Sn é o conjunto de todas as permutações possíveis dos números 1, 2 até N. Ok? Então, aqui a gente está denotando o I, a permutação. Outra forma de denotar o determinante, você pode escrever det de A ou pela barrinha também. Aqui a gente tem algumas propriedades desse número tão importante para matrizes. O determinante dá muita informação sobre a matriz e está inteiramente ligado com a inversão de matrizes. Então, algumas propriedades é que, se todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz A são nulos, então o determinante de A é zero. Isso é direto porque você tem que, se todos os elementos de uma linha é nulo, sempre em cada parcela aqui você vai ter um A desse igual a zero. E aí vai anular o produto, consequentemente a soma, né, você vai estar somando zeros e o resultado vai ser zero. A mesma coisa para a coluna. O determinante da matriz A é igual ao determinante da sua transposta. O determinante da matriz A é igual ao determinante da sua transposta. Isso porque, lembrando, a transposta da matriz A é simplesmente você trocar ou transformar as linhas em colunas. Então, todos os produtos vão continuar aparecendo, né? Porque a gente não está alterando os elementos da matriz. Então, a definição não muda. Outra propriedade é, se multiplicarmos uma linha ou uma coluna de uma matriz por uma constante, o determinante dessa nova matriz é a multiplicação do determinante da matriz por essa constante. Ou seja, o que acontece? Como a gente está multiplicando um número em cada elemento da matriz, né, em cada entrada da matriz, quando a gente faz o produto, essa constante vai aparecendo em cada parcela, né, daquela soma, e, consequentemente, você pode colocar em evidência, e aí você vai ter que o determinante dessa nova matriz obtida pelo produto da matriz original com a constante o determinante é simplesmente multiplicar por essa mesma constante, tá? Se trocarmos duas linhas ou duas colunas de posição, então o determinante muda de sinal. Bom, quando a gente troca uma linha por outra, o que de fato acontece é que a gente está mudando a permutação. Como a gente muda a permutação, você acaba tendo que fazer mais uma inversão. E aí, se você tinha um número par de inversões daquela permutação, ela fica, você vai ter que fazer mais uma e aí ela vira ímpar e fica negativa. Se ela era ímpar, você vai acrescentar mais uma inversão, ela se torna par e aí o sinal que era negativo se torna positivo. Uma matriz que tem duas linhas iguais tem determinante igual a zero, ou colunas. Então, o determinante da matriz, onde na linha I você tem cada entrada a soma do AI1 mais BI1, AI2 mais BI2, AIN mais BIN, esse determinante, onde você tem essa soma apenas nessa linha I, é igual ao determinante da matriz, onde na linha I você tem AI1, AI2 até AIN, com a matriz onde na linha I você tem BI1, BI2, BIN. Observe que não é a soma, não é o determinante da matriz A, de uma matriz A com uma matriz B, é a soma em apenas uma linha da matriz, tá?
não é verdade que o determinante de A mais B é igual ao determinante de A mais o determinante de B. Outras propriedades que estão relacionadas com as operações das matrizes, entre matrizes, é que o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. O determinante da matriz multiplicado por um escalar é igual a Kn, K elevado a N vezes o determinante de A. O determinante de A elevado a N é igual ao determinante de A elevado a N. E eu vou deixar essas propriedades para que vocês tentem justificar, tá? E a gente discute no momento síncrono essas propriedades. Bom, uma forma, observe que a definição de determinante é uma definição extremamente complicada, né, e trabalhosa para você calcular o determinante de matrizes grandes, ela não é nada prático para isso. No entanto, existe um método chamado método de Laplace, em que a gente consegue calcular o determinante de matrizes maiores de uma forma mais prática. Seguinte forma, observe aqui essa matriz 3 por 3 e o cálculo determinante dessa matriz. Se a gente pegar aqui o elemento A11, multiplicar pelo determinante da matriz A22, A23, A32, A33, menos A12 e o determinante da matriz A21, A31, A23, A33, mais A13 vezes o determinante dessa matriz 2 por 2. O que é que isso significa? Que a gente pode escrever o determinante da matriz A como sendo A1, o determinante de A1, da matriz A1, menos A12, determinante da matriz A12, mais A13, determinante da matriz A13. Quem são essas matrizes A1, A12 e A13? É a matriz 2 por 2, que resulta da exclusão da linha I e da coluna J. Então, observe aqui o I é igual a 1, então a gente está excluindo a linha 1 e a coluna 1. O que sobra é essa matriz. Aqui a gente está excluindo a linha 1 e a coluna 2, então o que sobra é essa matriz. E aqui a linha 1 e a coluna 3 sobra essa matriz, ok? Então, além disso, se a gente escreve delta ij como sendo menos 1 elevado a i mais j vezes o determinante dessas matrizes, né, que é o resultado da exclusão da linha i e da coluna j, a gente pode reescrever o determinante de A como sendo A11, delta 11, mais A12, delta 12, mais A13, delta 13. Daí, isso foi para o caso, a gente tem isso aqui, o cálculo determinante da matriz A para uma matriz 3 por 3. Essa forma de calcular o determinante, excluindo, fazendo essa exclusão para encontrar essas matrizes menores, isso pode ser estendido para matrizes de ordem n qualquer. Então, você considera aqui uma matriz A, o determinante de A é igual a somatório do A e J, delta e J, com J variando de 1 até N, onde o delta e J, como a gente já definiu antes, é igual a menos 1 I mais J, determinante de A e J, em que A e J, né, esse A maiúsculo e J, é a matriz N de tamanho N menos 1 por N menos 1, porque essa matriz é simplesmente você excluir uma linha, a linha I e a coluna J. Então, você está excluindo uma linha, uma coluna, você reduziu o tamanho da matriz, né? Esse teorema, né, chamado, é o que define o método de Laplace, que acaba facilitando para a gente o trabalho de calcular o determinante de uma matriz N por N. A observação é que a mesma fórmula acima vale se trocarmos linhas por colunas.
seja, tanto faz, né, a gente olhar para as linhas como para as colunas, ok? Exemplo, calcular o determinante dessa matriz. Então, o que é que acontece? Você tem aqui, começando pela coluna menos 2, 1, menos 1. Então, eu pego menos 2 e multiplico pela matriz resultante da exclusão da linha 1 da coluna 2. Então, aqui eu tenho 2, menos 1 e 2. Depois, mais 1 vezes o determinante da matriz, excluo aqui a linha e a coluna. Então, 1, 3, menos 2 e 2, mais menos 1 vezes a matriz resultante da exclusão da linha 3 com a coluna 2, que é a matriz 1, 3, 2 e menos 1. 3, 2 e menos 1, ok? Aqui esse sinal é de menos, aqui é um menos. Ah, ok. Tá correto porque é da fórmula, né? O menos 1 elevado a i mais j. Então, o que acontece? Aqui a posição é o i é 1 e o j é 2. Então, 1 mais 2 é 3, então fica menos 1. Aqui você tem o i é 2 e o j é 2, 2 mais 2 dá 4, então menos 1 a quarta dá 1. E aqui você tem a linha 3 e a coluna 2. Então, 3 mais 2 dá 5, menos 1 elevado a 5 dá menos 1. Certo? Fazendo as continhas desses determinantes, dessas matrizes 2 por 2, você obtém que o determinante dessa matriz é igual a 5. Observe que aqui a gente usou escolhendo uma coluna. Esse próximo exemplo você pode escolher uma linha e continua valendo a mesma fórmula, certo? Então, procede com os cálculos da forma que a gente viu no exemplo anterior. Aqui é uma matriz maior, você tem uma matriz 4 por 4. O que acontece? Escolhemos aqui a linha 0, 2, 0, 0 e vou fazer e faço a redução, ok? Faço a redução. Só que aqui a gente ainda tem uma matriz 3 por 3. E para calcular o determinante dessa matriz 3 por 3, eu uso o mesmo procedimento. Então, aqui nesse parênteses grandes, eu tenho o cálculo dessa matriz 3 por 3. Eu obtendo assim o valor do determinante dessa matriz 4 por 4. Observe que até usando o método de Laplace, as contas podem ficar extremamente grandes. E usando a definição, ficam maiores ainda. Ok. Então, aqui a gente tem a seguinte observação. A gente chama o número delta e j de cofator, ou complemento algébrico do elemento a e j. O desenvolvimento de Laplace é também chamado de método dos cofatores. Então, você tem aí essa outra notação para o método de Laplace, tá? Com os cofatores, montamos uma nova matriz que chamamos de matriz dos cofatores. Então, exemplo, você tem aqui a matriz A barra, que é a matriz dos cofatores, é simplesmente cada entrada você tem o delta e j, certo? Lembrando, o delta e j é dado por menos 1 elevado a i mais j, determinante de A e J, ok? Então, exemplo, você tem aqui a matriz A, 3 por 3, com essas entradas. O cofator delta 1 é menos 1 ao quadrado. Então, se você escolher aqui essa linha, tá? Então, você exclui aqui o 2. Então, você exclui essa linha. Como é delta 1, né? Você está excluindo, desculpa, não é o 2, você está excluindo a linha 1 e a coluna 1. Então, você tem menos 1 ao quadrado, vezes o determinante da matriz
é menor. O delta, o cofator 1, 2, a gente excluir aqui a linha 1 e a coluna 2. Então, menos 1 é I mais J, que é 3, vezes o determinante da matriz menor. E o cofator 1, 3, é dado pela mesma forma, tá? A gente exclui a linha 1 e a coluna 3 e faz a continha. Aqui a gente procede agora para o cofator 2,1, 2,2 e 2,3 e depois o cofator 3,1, 3,2 e 3,3, obtendo assim a matriz dos cofatores igual a essa matriz, tá? Por que essa matriz dos cofatores é importante? Pelo seguinte, a partir dessa matriz a gente tem a seguinte definição. Dada a matriz A, definimos a adjunta da matriz A como a transposta da matriz dos cofatores, ou seja, a matriz adjunta de A é simplesmente você calcular a matriz dos cofatores de A e fazer a transposta, ou seja, trocar as linhas por colunas. Ok? Teorema diz que, se dado uma matriz A quadrada, né, de ordem n, então o produto da matriz A com a sua adjunta é igual a o determinante de A vezes a matriz identidade. Então, aqui, vocês lembrem que o determinante é um número, mas você está multiplicando pela matriz identidade. Então, o que é que acontece? Essa matriz, né, que é a matriz identidade vezes esse número, é simplesmente a matriz onde na diagonal você tem o valor do determinante da matriz A. Então, um teorema bem interessante, né, porque você tem aqui o produto dessas duas matrizes dando o determinante. Então, nós vamos agora definir a inversa de uma matriz. Vocês vão lembrar que na aula passada eu falei sobre a divisão de matrizes, falei que a gente ia falar sobre a inversa de uma matriz. Então, dado uma matriz A, M, de ordem N, a sua inversa é uma matriz B, também de ordem N, tal que satisfaz essa condição. Ou seja, A vezes B tem que ser igual a P vezes A, que é igual à identidade. Observe que não adianta só a gente dizer produto A vezes B, porque a gente sabe que nem sempre esse produto é comutativo. Mas para que a inversa exista, você precisa que esse produto seja comutativo e, de fato, seja igual à matriz identidade. Nesse caso, a gente denota que A menos 1, que é a matriz inversa, é igual a B. Considere aqui a matriz 2, 3, 1, 4. A matriz inversa de A é igual à matriz 4 quintos menos 3 quintos menos 1 quinto, 2 quintos. Quando eu faço o produto dessas duas matrizes, isso dá a identidade. Vamos ver, vamos fazer essa continha rapidinho. Então, eu tenho aqui a matriz A, deixa eu tirar aqui, a matriz A, que é a matriz 2, 3, 1, 4. E aqui eu tenho a matriz A menos 1 igual a 4 quintos menos 3 quintos menos 1 quinto, 2 sobre 5. Então, aqui eu já estou afirmando que essa matriz é a inversa dessa. De fato, quando eu faço o produto de A por A menos 1, o que acontece? Eu tenho aqui 2 vezes 4 quintos, mais 3 vezes menos 1 quinto. Aqui eu tenho 2 vezes menos 3 quintos, mais 3 vezes 2 quintos. Aqui eu tenho
1 vezes menos, vezes 4/5, mais 4 vezes menos 1/5, que 1 vezes menos 3/5, mais 4 vezes 2/5. Então, efetuando essas contas, a gente tem que obter a identidade, né? Então, aqui você tem 8/5 menos 3/5, aqui você tem menos 6, mais tem 4/5 menos 4. E aqui a gente tem menos 3/5 mais 8/5. Observe que daqui já dá para perceber que vai dar onde a gente quer, né? Aqui na diagonal você tem o mesmo valor e aqui você tem 0. Então, 8/5 menos 3/5 dá 5/5, que dá 1. Aqui dá 0, aqui dá 0, que é a mesma coisa, né? 8/5 menos 3/5 dá 5/5, que é 1. E isso aqui é a matriz identidade de ordem 2, certo? Se a gente multiplicar, a gente fizer o produto a menos 1 vezes A, vocês podem fazer aí em casa. Se tiver dúvida, vocês podem me perguntar na aula. Também vai dar a matriz de identidade 2/2, certo? Aqui, outro exemplo, você tem a matriz A, 6, 2, 11, 4. Queremos encontrar B, uma matriz qualquer, tal que AB é igual a BA, que é igual a I2. Ou seja, queremos encontrar a inversa dessa matriz A. Então, ou seja, a gente tem essas duas condições, que A vezes B tem que ser igual à identidade. Então, dessa equação matricial, nós tiramos essas equações numéricas, ou seja, 6 vezes A mais 2 vezes C igual a 1, 6 vezes B mais 2 vezes D igual a 0, 11 vezes A mais 4, C é igual a 0, 11B mais 4D é igual a 1, tá? Então, você tem essas 4 equações numéricas, ou seja, esse sistema de equações que vai lhe dar os seguintes valores, que A igual a 2, B igual a menos 1, C igual a menos 11/2 e D é igual a 3. Observe que o processo de encontrar essa matriz B está inteiramente ligado com o processo de solucionar um sistema de equações. Ou seja, a matriz B é igual a matriz 2 menos 1, menos 11/2, 3. Né? Quando você faz o produto, vai dar a matriz identidade. Quando faz o produto pelo outro lado, também vai dar a identidade. E a gente conseguiu encontrar a matriz, certo? Aqui nesse exemplo, a gente conseguiu de uma forma relativamente simples calcular a matriz inversa. Só que nem sempre isso é tão simples quanto a gente quer. Justamente porque esse cálculo está inteiramente ligado com a solução de um sistema de equações. Observe que aqui a gente está com uma matriz pequena, que é uma matriz 2/2, e isso gerou um sistema de 4 equações com 4 incógnitas. Se você vai olhando para matrizes maiores, esses sistemas também vão crescendo. Então, aqui a gente tem algumas propriedades das matrizes inversas. Por quê? Observe que a definição de matriz inversa nos diz que a inversa é a matriz que satisfaz essa condição. Ou seja, nem sempre a gente vai ter que isso é válido, ou seja, nem toda matriz você vai encontrar uma outra que se relacionem daquela maneira, ou seja, que o produto, tanto pela direita quanto a esquerda, seja igual à identidade, tá? Então, aqui você tem a seguinte coisa.
Se A e B são matrizes invertíveis, ou seja, admitem uma inversa, satisfazem aquela condição de mesma ordem, então a matriz A vezes B também é inversível. Ou seja, se eu consigo encontrar a inversa, se A admite inversa e se B admite inversa, o produto delas duas também admite inversa. Então, você tem aqui, e além disso, essa inversa é dada pelo produto da inversa de B com a inversa de A, tá? Então, você tem aqui B a menos 1 vezes A menos 1, quando eu faço produto com A por B, dá a identidade. Quando eu faço produto pelo outro lado, também dá a identidade. Então, a matriz inversa de AB é igual a B a menos 1 vezes A menos 1. Sejam A e B matrizes de ordem N, se existe B tal que B vezes A é igual a matriz de identidade, então A é invertível e A menos 1 é igual a B, tá? Aqui o que eu estou dizendo é que se eu tenho duas matrizes que satisfazem a relação por pelo menos um dos lados, né? Ou seja, se o produto dela por um dos lados é igual à identidade, eu posso concluir que a matriz A é invertível e A inversa é igual a B, tá? A demonstração dessa propriedade não é tão simples, a gente pode discutir em um outro momento. Nem toda matriz possui inversa. Como eu falei, nem todas as matrizes vão satisfazer aquela propriedade. Um exemplo de uma matriz que não possui inversa é a matriz dada, essa matriz 2 por 2, cujas entradas é 0, 2, 0, 1. Ou seja, para esse exemplo, a gente não consegue encontrar uma matriz B quando a gente faz o produto de a matriz identidade. Isso tem... Okay? Outra propriedade é, suponha que A seja uma matriz invertível, então, a gente tem que o determinante da matriz inversa é igual a 1 sobre o determinante de A, sendo que, sempre que o determinante de A for diferente de 0. Por quê? Pelo seguinte, você tem que o determinante da matriz identidade é sempre 1. Só que, como A é invertível, ela admite inversa, você sabe que a matriz identidade é o produto de A pela sua inversa. Só que a gente viu nas propriedades do determinante que o determinante do produto é o produto dos determinantes, né? Então, o determinante de A vezes a inversa é igual a determinante de A vezes o determinante da inversa. E aqui agora você só conclui que o determinante de A menos 1 é igual a 1 sobre o determinante de A. Outra propriedade é que, suponha que A seja uma matriz, tal que o determinante de A é diferente de 0. A gente já viu que A vezes a sua adjunta é igual ao determinante de A vezes a matriz identidade. Lembrando que a adjunta de A é a transposta da matriz de cofator. Logo, se o determinante de A é diferente de 0, então A vezes 1 sobre o determinante vezes a adjunta é igual à identidade, tá? Então, se você pegar esse produto, e multiplicar por essa constante, que é igual a 1 sobre o determinante de A, dá a identidade. Ou seja, a inversa de A é dada por 1 sobre o determinante vezes a adjunta de A, certo? Então, aí surge a importância da matriz de cofator, porque a partir dela a gente consegue determinar a matriz inversa. Além disso, ou seja, a matriz de cofator também é uma matriz que está inteiramente ligada com o determinante, né? Com o determinante das matrizes menores. Então, a partir, ou seja, no fundo, o que a gente tem aqui é que o determinante nos dá a possibilidade de achar quem é a inversa de uma matriz
cujo determinante seja diferente de zero, tá? Isso aqui é muito interessante porque você consegue calcular a matriz, a inversa da matriz a partir do determinante dela. Então, você tem aqui esse teorema, que é o que a gente acabou de falar, seja A uma matriz quadrada de ordem n, A é inversível se somente se o determinante de A é diferente de zero. Ademais, você sabe como encontrar essa inversa. Então, esse é um teorema bem importante, né, e bem forte, porque ele diz quando uma matriz é inversível, ok? E, além disso, ele lhe dá como encontrar essa matriz inversa, certo? Então, para que a matriz seja inversível, você precisa que o determinante seja diferente de zero e a matriz inversa é dada por isso. Ok? Então, nós encerramos aqui a nossa aula. Nos encontramos no momento síncrono para tirar todas as dúvidas. Abraços!